Olá, olá! Você está vendo esse vídeo agora, você está vendo a reprise do aquecimento para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. Bem, eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista, criadora da Atitude em Nutrição. E durante os próximos dias nós teremos aqui todos os dias, às 12 e às 18 horas, um encontro para a gente fazer um belo de um aquecimento, sabe assim, para chegar fervendo no workshop. Eu quero aproveitar esses dias para a gente fazer muito conteúdo por aqui, trocar insights, para que vocês aprendam mais sobre como florescer na nutrição materna infantil, tá certo? Se você não sabe que workshop é esse, Carol, que você tá falando, que coisa é essa? Bem, a gente vai ter um workshop gratuito entre os dias 18 e dia 25 de janeiro, tá? Ele não vai acontecer aqui no Instagram, não vai ser em live, são aulas gravadas, mas pra gente aquecer os tambores, a gente vai ter essas aulas aqui sempre às 12 e às 18 horas, começando hoje. Quero saber quem por aí é seguidora raiz, é seguidora antiga, quem é seguidora nova que tá chegando aqui por agora, coloca pra mim. Sou novata, sou das antigas, pra eu entender um pouquinho quem é que tá entrando por aqui, conhecer um pouquinho de vocês, me conta de onde vocês são também, tá? O workshop, pra quem ainda não está inscrito, o workshop, ele tem um link que você se inscreve lá na nossa bio, tá certo? Aí você vai receber um e-mail para poder confirmar o seu cadastro e poder participar das aulas que a gente vai ter. Bem, tô vendo que tá por aí já Sônia, a Dalesca, Iná, Flávia, a Nutrindo dos Pequenos, que é das antigas, né? Nossa aluna da formação em coaching nutricional infantil, pessoal de São Paulo, Melissa lá de Maceió, Stephanie, uau, tem bastante gente por aqui já. Bem, e hoje, né, eu separei aqui pro nosso tema dessa live, primeiro, seja você novata ou seja você das antigas, tá certo? Vocês me viram falando esses dias que a gente ia brindar, né? Eu quero brindar um começo de ano assim fantástico com vocês. Nossa, eu curto muito, até falei no canal do Telegram, esse negócio da virada do ano, né? Eu acho que quando a gente vira o ano, esse negócio de fechar um ciclo, fecha 2020, abre 2021, isso traz uma nova energia pra gente. E a gente precisa aproveitar essa nova energia, planejar como vai ser o nosso ano, planejar fazer um 2021 de presença, né? Onde a gente consiga se firmar não só na carreira, mas também na vida pessoal, porque, gente, uma coisa tá tão atrelada à outra, a gente fazer, né, o que a gente ama, com brilho nos olhos, atendendo crianças, que eu falo que é sempre tão gostosinho, vocês que já atendem sabem, esse amor, sabe, que vem ali a cada atendimento, esse momento de risada com eles, de brincadeira, de poder ver as mães agradecendo a gente pelas conquistas que os filhos delas têm, e isso enche muito o nosso coração de alegria. Eu acho que quanto mais feliz a gente tá na carreira, mais feliz a gente fica também na vida pessoal, né, mais a gente transborda isso diariamente. E essa renovação de ciclo é uma possibilidade de fazer com que você realmente trabalhe dia após dia para sentir essa alegria, para levar isso para as famílias, mas trazer isso para sua própria vida também. Então, eu quero começar convidando vocês para fazer um brinde comigo, tá certo? Eu quero realmente que 2021 seja o ano que vocês venham florescer na nutrição materna infantil. E quando eu falo, se você é seguidora novata, talvez você não entenda isso tão bem, mas aqui a gente tem um código, né? A gente tem o girassol. Coloca para mim aqui nos comentários, gente. O pessoal das antigas, coloca aí para as novatas conhecerem. A gente tem um código para todas as nossas seguidoras aqui da Atitude em Nutrição, que é o girassol. Por quê? O girassol é uma flor que ela tem todo um contexto de onde ela é plantada, como ela floresce, né? Essas flores que ela dá, que giram em torno do sol, que tem muita semelhança com como nós, nutricionistas materno-infantis, trabalhamos. Portanto, o que eu quero aqui é ver essas flores se abrindo durante esse ano, sabe? Eu quero, quem tá começando agora, que tá precisando plantar a sementinha, ok? Mas quem já plantou, eu quero ver florescer. Eu quero muitas florzinhas por aqui. E por isso também a gente vai ter sempre, às 12 horas, uma entrevista, né? Nessa aula que eu vou dar às 12, vai ser uma entrevista com uma nutricionista que floresceu para nutrição materno-infantil. Vocês vão ter a oportunidade de ver mais de 20 nutricionistas com histórias completamente diferentes, com idades diferentes, nutricionistas que são mães, nutricionistas que não são, nutricionistas que já trabalharam em outras áreas, nutricionistas que estão começando agora, que já têm anos de carreira. Como é que elas fizeram para florescer na nutrição materno-infantil? Como é que passo elas deram, né? Quais foram as dificuldades e quais foram os medos que elas sentiram também? Porque eu coloquei lá, né, que com o tema dessa live ficou bem assim, ó. Era uma vez uma nutricionista que tinha medo de atender crianças. E eu acredito que todas
Todas nós, pelo menos assim, a gente nunca pode ser tão generalista, né? Mas se não foi 100%, que 99% de nós já tivemos medo de dar o primeiro passo, de atender as crianças, ou medo de não saber o que fazer com elas, né? Será que a criança vai prestar atenção no que eu tô falando? Será que a mãe vai julgar o que eu tô falando? Nossa, será que eu não vou saber dar uma orientação, né? Será que eles vão colocar o que eu tô dizendo em prática? Nossa, será que ela gostou do atendimento? Nossa, será que eu sou boa o suficiente mesmo? Que eu sei tudo? Não, preciso estudar mais e mais e mais. Então a gente sempre, né, tem um medo ali por trás que vem envolvido. E eu quero que esses medos acabem, porque se a gente fica presa, imagina aqueles bonequinhos, sabe, marionete, sabe? Você fica presa assim no braço, esse medo fica te segurando, como é que você floresce? Como é que você se abre, né? Imagina se o girassol tá sendo ali segurado, como se fosse uma marionete por vários fios, como é que ele se move em direção ao sol? Como é que ele se deixa florescer? Como é que ele se abre para as oportunidades? Como é que ele planta a sementinha da alimentação saudável nas crianças? Então, eu não quero ver esse medo mais presente em 2021. Se ainda há resquício desse medo aí, a gente vai acabar com ele dia após dia durante esse workshop, durante todo o aquecimento, na verdade, para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. E a gente vai trazer os conteúdos para ajudar vocês a se sentirem mais seguras, tá? Para conseguir passar por esse caminho um pouco tortuoso, às vezes, desse medo que fica ali presente, conseguir passar por isso mais tranquilamente e perceber quão maravilhoso é atender as crianças, quão maravilhoso é realmente a profissão que você escolheu, porque eu tenho certeza, se você escolheu fazer nutrição, não foi por acaso. Cada uma tomou um caminho, né, para chegar, para se tornar nutricionista. Vou até contar um pouquinho para vocês depois como é que eu, Carolina, percorri esse caminho para decidir pela nutrição, mas seja que caminho foi. Se a gente decidiu finalizar aquela faculdade, se a gente ficou ali 4, 5 anos naquela graduação, foi porque teve alguma coisa que tocou a gente, não é verdade? E se vocês estão escolhendo estar comigo aqui hoje, às 18 horas, numa live, vocês podiam estar fazendo qualquer coisa nessa vida. Aqui atrás eu tô vendo um janelão e lá tá o maior sol lá fora. A gente podia estar fazendo qualquer coisa, mas se a gente decidiu estar aqui, é porque a gente realmente quer plantar a sementinha da alimentação saudável na vida das crianças. Então, gente, vamos deixar esse medo de lado. E eu sei que não é simples, né? Porque a gente pensa assim, pode ser fácil, agora você que não tem mais medo, beleza. Agora, ok, mas e como que é no começo? E eu que tô começando na minha cidade? E eu que nunca atendi crianças? E eu que tô na UAN e tô querendo sair? E se eu não conseguir, né, ganhar, às vezes, o dinheiro para conseguir continuar sustentando a minha família? E se eu não conseguir pacientes? E o que é que as minhas amigas vão falar de mim, as nutricionistas, se eu decidir nichar para nutrição materna infantil? Eu quero te dizer que esses são medos que passam pela cabeça de dezenas de nutricionistas. Você não está sozinha, mas quando elas superam isso, quando elas dão o passo de conseguirem entender a missão delas nessa terra, que elas vieram para ajudar famílias a realmente curtirem o momento da alimentação juntas, né? Ajudar crianças a comerem com alegria, com felicidade, a superarem, às vezes, condições ali de saúde mesmo, através da alimentação. Gente, isso faz tanta diferença, que aí você fala assim, por que aquele medo inicial, né? Por quê? Por que eu tinha aquilo? E aí a gente vai aqui começar. Vocês vão preparando, ó. Eu vou conduzir a live para no final a gente fazer o brinde. Então vocês, por favor, quem tá aí com o celular, ó, pega, vai até a tua cozinha, pega aí uma tacinha pra gente brindar, bota um suco na sua taça, uma água, não sei. Se tiver um champanhe também para brindar, pega também, que a gente vai brindar no final dessa live, é 2021, que vai ser o ano que você vai florescer na nutrição materna e infantil. Mas antes eu vou te contar uma história, tá? Olha só, era uma vez uma nutricionista que tinha medo de atender crianças. E ela vivia numa terra muito distante, sabe? Às vezes não tão distante assim de você. Se você olhar pelo lado, pode ter colegas de profissão que tenham esse medo. E pode ser que você tenha esse medo também. E aí um dia ela estava andando e uma criança deu de frente ali com ela e ela falou, nossa, eu gostaria tanto de atender uma criança, mas eu sinto medo. E essa criança olhou para ela e falou assim, medo? Mas o que é isso? O que é o medo? E aquela nutri ficou pensando e ela falou assim, medo, também conhecido como temor. O medo surge quando você acredita que vai sofrer algum tipo de dano. Quando o medo aumenta demais, ele se converte em pavor e você perde o controle. O medo pode servir para nos deixar alerta diante do perigo. Já o pavor nos paralisa e nos impede de pensar.
E a criança ficou olhando assim e falou, tá, entendi. Então o medo, às vezes, nos paralisa e nos impede de pensar. Mas, e se esse medo, na verdade, te ajudasse a conseguir se prevenir do perigo? E a Nutri falou, me fala mais sobre isso. O quê? Como assim? Quando nós sentimos medo, será que dá pra gente se prevenir? E a criança falou, sim. Às vezes, sabe, eu sinto medo e os meus olhos ficam maiores. E aí o meu coração bate tão forte e eu sinto tanto sangue correndo para as minhas pernas que parece que eu tô até fugindo de um dragão. Mas normalmente, esse medo pode deixar a gente muito alerta para tudo o que vai acontecer. E a gente pode ter algo que eu chamo de surpresa ou espanto. A gente parece que tem medo de algo que vai acontecer e quando a gente dá de cara com aquilo e decide enfrentar, nossa, a gente fica perplexo por tudo que pode acontecer. E aí, gente, eu quero convidar vocês para trocar a palavra medo. Eu recebo centenas de directs na caixinha de pergunta. Sabe, vocês têm que procurar ver na hora que vocês sentirem. Nossa, vem aquela frase, eu tenho medo de atender crianças. Troquem por, eu quero sentir perplexidade na hora de atender crianças. Eu quero estar alerta na hora de atender crianças. Eu não vou me deixar paralisar. Eu vou ficar alerta, porque quando você fica alerta, você faz uma prescrição melhor. Você fica mais atento a tudo que a família fala. Você consegue pegar, sabe, vários pontinhos do que eles estão te contando e organizar isso numa estrutura para uma prescrição posterior melhor ou para uma orientação melhor, caso você não faça a prescrição, porque você estava alerta. Então, medo não é ruim, desde que ele te deixe alerta. Medo que paralise, aí não dá. Porque se a gente se paralisa, né? Se a gente fica ali sem conseguir se mexer, sem conseguir fazer nada, só com aquela sensação do coração batendo forte, a perna tremendo e a gente não conseguindo dar o próximo passo, acabou. Outras pessoas darão esses passos e a gente continua ali, paralisada. Por algo que, se a gente for pensar, nem faz sentido, né? Porque olha só, você estudou no mínimo, se a sua faculdade, né, foi lá, te formou e tudo mais, falou que você pode ser nutricionista. Se o CRN te deu o seu CRN e disse que você pode ser nutricionista, por que você não poderia? Por que não? Por que o medo? Compreende? Então, vamos deixar essa ideia do medo de atender e trocar por estar mais alerta para atender. Estar mais presente na hora do atendimento. Estudar mais para conseguir ser um profissional cada vez melhor. Trabalhar mais internamente também para a gente conseguir ser pessoas melhores. E durante esses próximos dias, nas lives que a gente vai ter aqui, vocês vão ter várias dicas precisas, caminhos, passo a passo, para entender por onde seguir para conseguir saber mais sobre como atender crianças, que ferramentas utilizar, como envolver os pais, como se divulgar, quais são os principais casos que a gente tem para atendimento, como que a gente pode lidar com eles de uma forma mais amorosa, porque isso é necessário quando a gente atende crianças também. Não basta chegar lá e sair dando uma orientação e pronto, acabou, né? Você vai, faz uma prescrição, uma orientação e acha que tá feito, porque não tá. Eu percebo que a maior parte da frustração dos profissionais é quando eles percebem que tudo que eles falam pro fulano, né, ou pra ciclana, faça assim, faça assado, quando não é feito, é a hora que ele diz, opa, que problema tem comigo enquanto profissional? Que problema tem com esse conteúdo que eu tô passando, com essa, né, prescrição que eu tô dando? Quando na verdade a sua prescrição geralmente não tem problema nenhum. Costuma ser o problema de você não ter ouvido como é que aquela família tem dificuldade de pôr aquela prescrição em ação, né? Como é que eles vão fazer aquilo acontecer diariamente? Como é que a criança, por fim, vai comer aquilo mesmo? Como é que a mãe, atribulada nos serviços dela, vai parar e vai cozinhar aquilo? Então, muitas vezes, não tem a ver com a prescrição. E aí a gente fica procurando, né, problemas na nossa prescrição, problemas, quando a gente não procura abrir espaço para superar esse medo, para dar mais espaço para a família falar, para a gente se colocar numa posição um pouquinho, né, de igual para igual, escutar um pouquinho deles e dizer assim, olha, ok, eu tô aqui para te entender e eu vou ajudar vocês, de verdade.
E aí, quando eu falo ajudar vocês de verdade, é com a tal da prescrição, né, ou da orientação, ou da personalização do atendimento, que a gente costuma falar tanto que é personalizado, mas de repente a gente se pega fazendo a mesma coisa e dando as mesmas orientações para as várias famílias que vão chegando até a gente. E aí, cadê a personalização? Cadê a escuta realmente? Sendo que eu tô me colocando aqui sempre dando aquelas orientações quadradinhas, fechadinhas, sem espaço para ouvir essa família. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, manda aqui nos comentários o símbolo da nossa live. Quero aproveitar, ó, pedir uma coisa. Tá vendo aqui, ó, tem tipo um aviãozinho de papel aqui, ó, onde meu dedo tá passando? Acho que na hora que eu passo assim, passa aí pra vocês também. Nesse aviãozinho de papel, você consegue clicar nele e enviar para suas colegas nutricionistas para eles estarem aqui com a gente. Eu falo que sempre, para mim, as melhores nutris que chegam nesse perfil são nutris que vieram indicadas de nutricionistas que estão aqui com a gente. Então, pensa aí, aquelas nutris que têm interesse por nutrição materna e infantil, ou que você acha que elas estão precisando dar um up, ou que talvez elas nem tenham ainda, não demonstrem ainda esse interesse, mas que você sabe que ela tem jeitinho para lidar com a criança. Chama elas aqui, ó, para estar com a gente, para elas aprenderem mais. Eu acredito muito, e a gente vai falar disso numa live, né? Não existe saturação no mercado de nutrição materna e infantil. Esse é um mercado em constante crescimento. Aliás, eu tava até vendo uma live hoje, o pessoal tava falando na live, materno e infantil tá crescendo, às vezes não é o melhor lugar para eu investir. Mentira, mentira. É um dos mercados que está em expansão e grande visibilidade. A gente ainda tem muito que atingir dentro do mercado de nutrição materna e infantil, né? Hoje a grande visibilidade está ali em introdução alimentar, mas tem várias outras coisas que dá para se trabalhar e a gente vai falar disso nesses próximos dias também. Mas esse primeiro movimento é a gente acabar com esse era uma vez, né? A gente tirar essa nutri que tinha medo de ação, de cena, e a gente colocar uma nutri alerta. Aquela nutri que encontrou com aquela criança, ela ficou muito pensativa depois. E eu quero trazer isso para vocês, eu quero vocês bem pensativas sobre isso. Quanto vale, sabe, tudo que você investiu até aqui, o teu tempo, a tua dedicação, os livros que você leu, os congressos que você foi, os artigos que você revisou, né? Porque vamos combinar, gente, é muito estudo, as aulas que você foi, se você já trabalha, as orientações que você já deu, os cursos livres que você já fez, os congressos que você participou. Quanto vale pegar tudo isso e guardar dentro da tua cabecinha? Porque pra mim, se a gente fica com isso só aqui na cabeça e a gente não consegue expandir, sabe, a nossa voz, a gente não consegue fazer realmente as pessoas conhecerem o nosso serviço, mais famílias chegarem até nós, a gente impactar a vida dessas famílias, elas falarem mais sobre os nossos serviços, mais pessoas chegam novamente até nós. E se a gente não faz isso virar uma bola de neve, sabe igual a bolinha de neve que vai rolando, que começa pequenininha, e é assim mesmo, ela começa girando pequena e vai de repente um bolão de neve e que você fala, meu Deus, agora eu preciso trabalhar com parceiras para recomendar, porque eu não dou conta mais. Não dá, minha agenda não dá conta mais. Ou então eu tenho que abrir grupos de atendimento porque a minha agenda não dá conta mais. Esse tem que ser o nosso objetivo, né? O nosso objetivo tem que ser crescer. E aí, eu sempre falo que crescimento varia de pessoa para pessoa. Tem gente que quer lotar a agenda 8 horas por dia, tem gente que quer 4 horas por semana. Eu tenho alunas de todas as formas, eu tenho alunas que atendem 2 vezes na semana, todo aquele dia inteiro, né? E os outros 3 dias ela curte a filha dela. Eu tenho aluna que atende meio período e no outro meio período ela cuida dela. Tenho aluna que atende o dia inteiro e mais à noite e tá feliz também. Então, entender o que é o crescimento pra você, sabe? E aí, lembrar que tudo isso que você tá guardando às vezes só pra você, como disse aqui a Clarissa, às vezes é muito egoísmo, porque a gente tem o conhecimento. Você aí é profissional mais bem capacitada pra levar isso pras famílias. E de repente você tá guardando isso só pra você, porque você tem medo de uma divulgação, você tem medo de não saber o que fazer. Opa, então a gente vai ter que procurar caminhos de estar mais alerta, né? E a gente vai começar a trazer novas ferramentas, novas formas de encarar o atendimento, para que isso seja superado e você possa fazer o que você tem que fazer, que é atender crianças. É ajudar as famílias, certo?
Faz sentido? Faz sentido sim ou não? Por favor, coloca aqui nos comentários o que ficou assim de principal para você. Porque o que eu percebo realmente é que existem nutricionistas com potenciais incríveis, incríveis. Eu vejo isso diariamente, tanto com seguidoras quanto com alunas. Nutricionistas que precisam vencer, né? Que precisam chegar lá no fim da história do conto de fadas do Era Uma Vez, chegar lá no fim como uma nutricionista diferente. A hora que ela para e fala, ok, eu vou então escutar um pouco dessa criança. E por que eu falo desse encontro da Nutri com a criança, tá? Porque, gente, a criança... Vocês já perceberam que criança não liga muito a princípio, principalmente nos primeiros anos? Muito pro que o adulto tá falando, tá fazendo? Ele vai e faz. Se ele quer, ele vai e faz. É meio que sem medo, né? Um pouco até arriscado demais, dependendo da criança. Por quê? Porque eles são muito mais livres de julgamento do que nós. Eles, muito mais do que nós, querem desfrutar de tudo que acontece, querem poder experienciar. E a gente vai pouco a pouco sendo podado. Não faz assim, não faz assado, né? Isso não pode, isso é feio. O que a sua mãe vai pensar de você e o seu pai? Olha, seu irmão não faz desse jeito. E a gente vai crescendo nessa e quando chega aqui na vida adulta, né? Que aí chegam os boletos todos para pagar, vocês bem sabem, a gente tem medo de se divulgar. A gente tem medo de fazer uma coisa errada. E eu não digo que não é para você ficar alerta para isso. É para você ficar alerta. Mas não é para você se paralisar. Caminha comigo, tá? Planta a semente no teu terreno, deixa ela crescer, se permita florescer para a nutrição materna infantil. Porque de nada, assim, de verdade, de nada adianta a gente fazer toda essa série de live aqui. Pouquíssimo vai adiantar. Eu vim todos os dias, meio-dia, 18 horas, depois lá nas aulas do workshop, dos dias 18 ao dia 25, eu ir lá e dar aulões pra vocês. A gente, inclusive, vai ter aulões ao vivo, assim, uns aulões secretos. Ai, gente, eu tô que tô esse mês. Vocês me aguardem, hein? Vocês me aguentem, aliás. E não adianta nada eu separar todas essas aulas se você aí internamente não se abrir pra isso. Então, venha pra nossa live sempre com papel e caneta pra pegar os insights, pra pegar os passo a passos, pra tirar as suas dúvidas. Traz isso pra mim. Ficou com dúvida? Me chama no direct, bota na caixinha de pergunta, bota nos comentários. Eu te respondo por algum lugar. Porque se você não se abrir, não se der essa possibilidade, se você não confiar em você primeiramente, a gente não consegue avançar. Você é a primeira pessoa que tem que confiar. Você confia? Põe pra mim. Coloca aí. Esse ano eu vou florescer para a nutrição materna infantil. Eu vou florescer. Se compromete com você. Porque você é capaz, você tá pronta. Você tem o que você precisa pra hoje. Sempre assim, tá? Eu falo que eu tô pronta sempre pra hoje. Pra amanhã eu não tô pronta. De hoje pra amanhã tem alguma coisa que eu preciso aprender. E eu tô muito mais pronta que ontem. Porque de ontem pra hoje eu aprendi também. Então, lembre-se disso. Você vai ficando pronta na jornada, na caminhada, dia após dia. E eu tô aqui para poder te ajudar com isso, tá certo? Enquanto vocês vão colocando aí, ó, que vocês vão florescer para nutrição materna infantil e tudo mais, eu vou pegar aqui minha taça pra gente fazer um brinde, tá? E enquanto isso, vocês podem colocar as dúvidas de vocês aqui. Eu tô vendo que, ó, a Michelle colocou. Hoje eu me divulguei na academia de natação para criança. Foi a primeira vez que eu falei da minha profissão me divulgando. Que demais, Michelle. Então chegou já aberta para florescer, né? Porque olha só, eu sei o quão difícil pode ser dar o primeiro passo. E sabia que uma das primeiras divulgações que eu fiz pensando em atendimento, né, depois fora da clínica, que eu tinha lá, que aquilo não podia se chamar de divulgação. Aliás, vou contar essa história pra vocês, né, pra quem tá chegando aqui que é novato. Mas fora a clínica de divulgação, uma dos primeiros lugares que eu me divulguei foi uma academia de natação também. Enfim, mas para vocês conhecerem um pouquinho, né, de quem sou eu, quem é aí das novatas e tudo mais, de onde eu venho, o que eu já fiz e tudo mais. Quando eu me formei, eu decidi que eu não ia atender crianças, porque eu tinha medo. Essa era a grande verdade. Começou que eu fui fazer faculdade de nutrição, então eu decidi fazer faculdade de nutrição, porque eu queria trabalhar com crianças na oncologia pediátrica. Tava certo, eu vou trabalhar num hospital pediátrico, na área da oncologia, ajudando as crianças que estão lá. E a primeira vez que eu entrei na oncologia, eu odiei, assim, o meu sentimento, eu acho
louvável quem trabalha nesses ambientes, mas o meu sentimento, a minha sensação, sabe, não era aquele lugar pra mim. E aí eu acabei indo procurar outras coisas durante a graduação e acabou que quando eu saí, já muito saturada dos estágios, eu me formei na USP em Ribeirão Preto, a gente fazia muito estágios com atendimento, ambulatório e tudo mais. Eu falei, olha, eu não quero atender, não quero, não tô afim, não é isso que eu quero fazer pra minha vida. E eu saí e comecei a trabalhar com educação alimentar e nutricional em escolas. E eu amava, gente, aliás, amo até hoje, sabe, poder trabalhar com esses pititicos. E aí eu ficava falando pra mim que eu não atendia, que eu não atendia, que eu não atendia, que eu não atendia, porque eu tinha esse outro serviço, né? Mas eu ficava me desdobrando entre trabalhar em UAN também, entre também e fazer representação. E aí, o que eu comecei a perceber aos poucos é que, na verdade, aquilo era só uma historinha, era um faz de conta que eu me contava por medo. Porque eu tinha medo de atender crianças, eu tinha medo de ficar ali naquele 1 a 1 e viver aquela frustração de não conseguir fazer eles realmente colocarem em prática. Porque em grupo, na educação alimentar, eu conseguia. E aí, quando eu fui, e eu realmente falei, beleza, mas acho que agora tá na hora de eu experimentar, né? Tá na hora de eu me provar isso. E eu fui e comecei, eu percebi que, na verdade, eu não sabia atender crianças. Eu sabia o conteúdo técnico da nutrição, eu estudava bastante, fazia bastante cursos, eu me capacitava bastante na parte da nutrição, então dietoterapia, né, fisiologia, fisiopatologia, tudo isso pra mim era algo que eu tava em constante estudo, tudo que saía de novidade, dificuldade alimentar, BLW, sabe, eu sempre tava muito antenada, então isso eu sabia, a orientação em si eu sabia, a prescrição que tinha que passar em si eu sabia. Eu não sabia, na verdade, como envolver a criança e a família. E eu tive que procurar formas de aprender. Por isso que eu falo, gente, eu venho aqui sempre nesse tom de querer trazer essa inspiração para vocês, porque é possível conseguir. E não foi possível só para mim, não foi só eu que consegui. Eu vejo alunas minhas conseguindo isso diariamente. Eu vejo seguidoras aqui que só com conteúdo gratuito que a gente entrega conseguem isso também. Porque é um conteúdo, eu falo, não perde as aulas ao vivo, não deixa de vir, porque tudo que eu tô preparando para esses próximos dias, gente, vocês não encontram em curso, de verdade, não encontram em curso, eu podia estar cobrando pelas lives, mas a gente vai estar aqui fazendo isso gratuitamente para vocês, organizando materiais de apoio, inclusive, porque esse é o ano que eu quero ver vocês florescendo na nutrição materna e infantil, tá bom? A Nutrição com Cali falou assim, eu ainda sou graduanda, mas tenho interesse em atender crianças. É um público que me dá alegria. E é exatamente isso que eu sinto, sabe? Quando a gente tá junto com uma criança, tipo, não tem como o atendimento ser... Quer dizer, depende, né? Se você entra lá com medo e tudo mais travada, dá pro atendimento ser ruim. Mas se não, se você entra aberta, gente, as crianças, eles são pequenos diamantes, sabe? Felizes o tempo todo. A gente pode, através do brincar, envolver essa criançada e ajudar eles a comer melhor. Nossa, isso não tem preço. Não tem preço mesmo. Ah lá, as meninas falando, eu vou florescer. É isso aí mesmo, quero ver todo mundo florescer. Sabe o que você faz? Você pega e dá um print aí no teu comentário agora e deixa lá, ó, de capa do seu celular, pra você lembrar do seu compromisso. Porque esse é um compromisso com você. E você é a pessoa mais importante, tá? A Laura, irei iniciar agora também, tô preocupada e com o coração transbordando. Então usa isso para ficar alerta, né? Usa essa energia, sabe? Para conseguir direcionar pro teu atendimento em si, pra tua divulgação. Porque, gente, o trabalho que dá ficar sentada pensando, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? É o mesmo trabalho que dá para sentar lá e fazer as coisas, fazer o passo a passo para dar certo. Tá certo? A Paula Oliveira falou que ela já estava florescendo e vencendo os medos. Ai, que demais, que demais. Precisamos nos desenvolver muito além do técnico, Nutricionista 4.0 falou, acho que é a Vivian que tá por aí, né? E realmente, muito mais, muito mais. É claro, sempre aqui o meu papel na Atitude em Nutrição, para quem tá chegando agora, né? Não vai ser trabalhar com vocês os aspectos técnicos. Eu não vou ficar falando de dietoterapia, de suplementação. Não é nisso que eu trabalho aqui, tá? Eu consigo conversar disso com vocês, mas eu não quero ir a fundo porque eu acredito que isso vocês têm em graduação, isso vocês têm em leituras de livros, de guidelines, mas o que eu quero aqui para trabalhar com vocês é o que não tá na faculdade, é o que não tá na pós-graduação, que é desenvolver essa habilidade justamente de aprender como envolver a família, como conseguir fazê-los aderir àquilo que vocês estão orientando, como fazer essa ciência linda da nutrição acontecer.
tá certo? Vamos brindar? Eu vou pegar a minha taça e a gente vai fazer um brinde de verdade. Você vai dar um print aí, você pega um copo, nem que seja um copo d'água agora, tá? Ixi, agora como é que eu vou apoiar isso aqui? Abre esse pra mim. Opa, o pessoal tirou os livros de perto de mim, porque eu, peguei um pequenininho assim e a gente vai brindar, porque de verdade, será que eu consigo abrir isso? Ai, meu Deus, consegui. De verdade, eu acho que a gente precisa fazer alguns compromissos, sabe, gente? E eu tinha dito que eu ia vir aqui dia 4, já tinha combinado com várias nutris em outras lives, que a gente ia fazer um brinde. Então, eu estou cumprindo o meu compromisso e nós vamos fazer um brinde, tá certo? Eu quero que agora aí, você pegue a sua taça, pegue o seu copo, dê um print junto comigo aqui, eu quero ver essa foto, eu quero ver eu e você, tá bom? Pede pra alguém aí da tua casa tirar foto, porque existe algo no coaching, aliás, que se chama âncora, né? Quem é minha aluna sabe, tô vendo a Arce por aí e tudo mais, vocês sabem, existe algo que se chama âncora. E o que essa âncora significa, né? É quando a gente coloca pra gente algo que nos lembre de um objetivo maior. Então, por exemplo, assim, é fácil de explicar, uma mãe, a gente pode fazer isso com tentantes. Uma tentante que está precisando ali se alimentar melhor para ajudar no processo dela vir engravidar. Vamos supor que tá muito difícil para ela. O que ela faz todo dia? Ela tá toda hora olhando no celular dela, né? Talvez, se ela coloca como chama? Um sapatinho assim, sabe? De bebê na tela do celular dela, toda hora que ela lembrar, ela vai olhar e vai falar, opa, realmente, eu tô trabalhando aqui, né, pra conseguir engravidar. Tô trabalhando aqui pra conseguir engravidar, então eu vou comer melhor. Isso ajuda ela a lembrar. E as âncoras, elas são elementos visuais. Pode ser uma foto, por exemplo, como a gente vai fazer aqui. Então, eu quero que você pegue esse momento como âncora, com seu copo d'água, com seu copo de suco, tá? Só não vale refrigerante nem suco adoçado, por favor. Mas, enfim, que você pegue aí, que você faça essa foto comigo, que você brinde um 2021, onde você vai florescer. E aí, você vai colocar isso visível pra você, ou na tela do seu celular, do seu computador, ou vai imprimir a foto e vai colar na sua área de trabalho, pra todas as vezes que você olhar pra essa foto, você lembrar do compromisso que você tá fazendo com você. Você escreveu pra mim aqui que você vai florescer. Então, você tem que se colocar em ação pra florescer. Porque não adianta eu te falar o que fazer se você não fizer. Então, cada ferramenta que eu te der, cada passo a passo, cada desafio, vai e coloca em prática. E essa âncora é para aqueles dias, sabe? Que você fala assim, poxa vida, hoje tá difícil. E acontece, né, gente? Temos altos e baixos. É aquele dia que você fala, hoje tá difícil. Você vai olhar e vai lembrar do compromisso que você tá fazendo aqui, no início de 2021. Você tem um pouquinho menos de 365 oportunidades, né? Mas tem muitas oportunidades aí para florescer, para fazer acontecer. Em um ano é super possível. Quem acompanhou ano passado, eu visitei a Deia, lá em Florianópolis, ano passado parece que é muito longe, né? Visitei ela dia 23 de dezembro. A Deia é uma das nossas alunas da formação em coaching nutricional infantil e eu fiquei impressionada. Ela saiu de um faturamento em janeiro de R$1.000, que foi quando ela entrou na formação em coaching, e em novembro, entre setembro, outubro e novembro, né? Que foram os faturamentos que já tinham fechado. Ela estava fazendo, em média, por mês, R$7.000. Um ano, gente, nem um ano, né? Porque fecha um ano agora em janeiro. Então, é possível quando você se coloca em ação, tá? Se coloque em ação. Ó, um brinde pra vocês, que 2021 seja o ano de fazer acontecer, seja o ano de florescer. Tira essa foto, eu vou até fazer um sorrisinho assim, porque eu fico falando sem parar, né? Tira essa foto e manda pra mim, porque eu vou te lembrar. Quando você for lá no meu direct e falar assim, Carol, opa, quem brinda tem que beber, né? Um golinho. Pronto, porque senão dá azar, aprendi assim. Mas olha só, pega e lembra do compromisso que você está fazendo. E esse compromisso vai fazer você estar aqui comigo todos os dias, às 12 e às 18 horas. Então, aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil vai rolar aqui no Instagram diariamente, às 12 e às 18. Amanhã vem a Mafê contar para vocês como ela fez para florescer na nutrição materna infantil. Anos afastada, anos sem trabalhar, teve a filha dela e aí falou assim, eu amei saber mais sobre nutrição infantil, porque eu tive que estudar para minha filha, tive que estudar para mim e eu quero trabalhar com isso. E ela está fazendo isso.
atualmente. Então vocês vão poder entender um pouquinho como é que foi esse processo de redescoberta e como foi entrar no mercado do trabalho e conseguir em tão pouco tempo crescer o perfil dela, conseguir os pacientes e até abrir grupo online, hein? Então espero vocês aqui amanhã para conhecer mais a história dela, para se inspirar ao meio-dia e depois às 18 horas a gente tem um aulão, sempre um conteúdo e aí vocês vêm papel, caneta para anotar tudo, tá certo? E eu queria saber aqui de vocês o principal insight de hoje e lembrar, não se inscreveu para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil? Tem que se inscrever no link lá da bio. O aquecimento é uma coisa, porque vocês ficam confusas, aí depois vocês perdem e vêm chorar para mim no final do workshop. O aquecimento é uma coisa, o workshop é outra. O workshop vai acontecer num site fechado e você só acessa lá com o seu e-mail. Então você precisa se inscrever, tá bom? O link tá lá na nossa bio. Eu desejo um 2021 de muita alegria para vocês, de muita realização, que aquelas que desejam que os seus consultórios tomem forma, né, que tenham essa conquista, que possam atender no cantinho de vocês, que parcerias boas se fechem, mas que principalmente vocês vejam diariamente famílias sendo impactadas, né? Porque eu sei naturalmente que a partir do momento que vocês veem isso acontecendo com as crianças, tudo melhora para vocês. Vocês começam a ser mais felizes, vocês começam a ganhar mais, vocês se sentem mais realizadas e vocês podem impactar a própria vida de vocês, tá bom? Então, eu conto de verdade com a tua presença aqui todos os dias. Amanhã, meio-dia, a gente se vê. Um beijão pra todo mundo, tá? Um brinde pra vocês, de verdade. 2021 vai ser o ano que você vai florescer pra nutrição materna e infantil. Conta comigo pra isso acontecer. Tchau, tchau!